Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora de Física Laís Correia e hoje vamos resolver uma questão da Univassouras 2024. É a questão número 23. A questão diz assim: considere que 100 gramas de determinada substância inicialmente na fase sólida a 10 graus Celsius recebeu calor em uma taxa constante de 30 calorias por segundo. O gráfico abaixo representa a variação de temperatura dessa substância em função do tempo. Então, a gente tem aqui temperatura em função do tempo, tá? O calor latente em calorias por grama de fusão da substância é... Bom, pessoal, seguinte, o que acontece nesse gráfico? A gente tem 3 etapas aqui nesse processo. O corpo aumentando a sua temperatura de 10 graus até 60 graus, ou seja, se ele está sofrendo uma variação de temperatura aqui de 60 menos 10, ou seja, de 50 graus, aqui caracteriza uma quantidade de calor que nós chamamos de sensível, que é quando a substância está variando a sua temperatura sem mudar de fase, tá bom? Quando chega aqui a esse patamar, tá vendo? Que é constante, aqui nós temos o chamado de quantidade de calor latente, que é quando a substância muda de fase e mantém a sua temperatura constante. Então, ao observar o gráfico, nós sabemos que aqui tem uma quantidade de calor sensível, ou seja, quando a substância está mudando a sua temperatura sem mudar de fase. Temos um latente, ou seja, quando a substância muda de fase com temperatura constante, e temos mais uma quantidade de calor sensível, que nós já podemos chamar de 2, que é quando a substância começa a mudar a sua temperatura novamente. Por exemplo, aqui ela variou de 60 para 80, ou seja, 20 graus, né? E aqui está mostrando o tempo que ela demorou para poder sofrer essa variação de temperatura. Tá bom? Então, o mais importante quando aparece gráficos de temperatura, tá? Não precisa ficar tão preocupado com o eixo X por enquanto, é você analisar onde está a quantidade de calor sensível e onde está o latente. Então, viu variação de temperatura, é sensível. Temperatura constante, tem mudança de fase, é latente, tá bom? Vamos agora fazer uma rápida revisão de calor latente, que é o que ele está pedindo nesse problema, tá? A quantidade de calor latente, que é aquela quantidade de calor que eu falei para vocês quando o corpo está mudando de fases sem mudar a temperatura, ela é dada por massa vezes o latente. Se ela estiver toda no sistema internacional, a quantidade de calor vai ser em joule. A massa tem que estar em quilograma e o latente em joule por quilograma. Mas também temos a unidade que nós chamamos de usual, que é a caloria. Então, se a quantidade de calor estiver em caloria, a massa geralmente vai estar em grama e o latente vai sair em caloria por grama, que é o que ele está pedindo ali, tá? Então, a gente só tem que ficar atento para que as unidades sejam coerentes, tá bom? E a quantidade de calor sensível, para se você não lembra, a quantidade de calor sensível é dada por m, c, delta θ, que o pessoal chama de que macete, né? Quantidade de calor sensível é massa vezes calor específico da substância vezes a variação de temperatura. Tá? Então é muito importante que você lembre dessas duas formas aqui. Lembrando, pessoal, que esse aqui é um print do meu e-book de equações, tá? Conteúdos de física completo para Enem vestibulares. O link está fixo aqui nos comentários, caso você tenha interesse de conhecer. Então, nós sabemos que o calor latente é igual a massa vezes o latente. Isso aqui não vai ser suficiente para a gente resolver esse problema. Por quê? A gente tem aqui os dados. A gente tem a massa da substância, que está em gramas, nós podemos usar, mesmo fora do sistema internacional. Ele fala a temperatura, né, que ela está aqui inicialmente na fase sólida, quando começa aqui com 10 graus Celsius. E isso não é importante para a gente, porque quem depende da temperatura é o calor sensível, e aqui a gente só vai trabalhar com o latente. E ele fala de uma taxa de 30 calorias por segundo. O que seria essa taxa? Pessoal, caloria por segundo, vamos fazer uma análise aqui. Caloria por segundo. Caloria é medida de energia e segundo é medida de tempo. Quem é energia sobre tempo na física? Potência, tá? Então essa taxa aqui é uma potência, é a potência, tá? 30
calorias por segundo. Aí você fala, poxa, eu estou acostumado com potência em watts, né? Ou watts, que o pessoal chama também. Então, pessoal, o que acontece? O que é o watt, né? Que é o sistema internacional? É igual a joule por segundo. Quando tudo está no sistema internacional, a energia está em joule, o tempo em segundo, é igual a um watt, tá? Mas quando não está na unidade usual, não tem problema. Qualquer medida de energia sobre tempo é potência, tá bom? Então não esqueçam disso. Então eu tenho que potência, eu tenho a massa e eu quero descobrir o calor latente. Aí o que eu tenho aqui também, pessoal? No gráfico eu tenho o tempo. Olha só, vou botar aqui de verde. O latente, ele vai de 50 segundos até 90 segundos. É isso aqui que você tem que ficar atento. De 50 segundos a 90 segundos, eu tenho 40 segundos, concordam? Então, eu tenho 40 segundos para que a substância sofreu esse latente, gastou um intervalo de tempo de 40 segundos. Prontinho, agora eu tenho tudo. Se eu sei que potência é igual a energia sobre o tempo, que energia é essa, pessoal? Essa energia ela pode ser qualquer energia, pode ser energia cinética, pode ser energia potencial gravitacional, ela pode ser a energia potencial elétrica, ela pode ser a energia da quantidade de calor, sensível ou latente também, tá? Então, nesse caso, essa energia é da mudança de fase, porque ele está pedindo para a gente analisar nesse trecho, no latente. Então, energia igual a quantidade de calor, tá? Não esqueçam disso. Então, essa equação aqui ela é usada em diversas etapas. Você vai ver essa equação durante todo o ensino médio, tá? E ela cai com muita frequência no Enem também. Então, não deixem de estudá-la. Então, energia pode ser quantidade de calor, dividido pelo tempo. A potência, eu vou abrir a quantidade de calor, tá? A quantidade de calor é massa vezes o latente, dividido por ΔT. Vou escrever assim. Agora sim eu vou começar a substituir os valores. Potência é 30, a massa é 100, o latente eu quero descobrir e o tempo é 40. Ótimo. Então já posso cortar aqui, ó, esse zero com esse zero, multiplico o cruzado, 30 vezes 4, 4 vezes 3, 12. Vou acrescentar o zero. 10 vezes o latente. Corta, latente igual a 12 calorias por grama. Resposta letra B. Vou marcar aqui para vocês tirarem o print. Então, pessoal, não deixem de revisar a equação da quantidade de calor sensível, da quantidade de calor latente, compreender aqui o que está acontecendo no gráfico e a nossa equação da potência, que é muito importante. Tá bom, pessoal? É isso. Se vocês gostaram dessa resolução, eu peço que deixem o seu like, se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo com seus amigos que também estão estudando para o vestibular. Isso vai nos ajudar a produzir cada vez mais conteúdos como esse. Muito obrigada, forte abraço, até a próxima questão.